num curso, né, que nós estamos chamando de Doutrina Bíblica da Salvação, e nós vamos tentar examinar todos os aspectos que envolvem a salvação. Obviamente, isso aqui daria para a gente trabalhar muito mais tempo, muito mais estudo, né, mas nós nos propusemos aí a fazer esse estudo em 7 encontros, onde nós vamos examinar pontos, né, aliás, 9 encontros, né, onde nós vamos examinar 9 pontos principais que dizem respeito à doutrina bíblica da salvação. Então esse é o quadro geral, que os irmãos já estão acostumados, né? A gente começa sempre pelo chamado, porque é o chamado de Deus pelo Espírito que vai desencadear todos esses aspectos, tá? Então não é algo que a gente inicia, mas é o chamado de Deus que começa em nós. Semana passada nós vimos aspectos da regeneração, e eu preciso trazer à memória dos irmãos os aspectos da regeneração, para a gente entender como é que o novo nascimento se encaixa nessa perspectiva. Alguns autores, se você for procurar ler sobre o assunto, você vai encontrar, inclusive, que alguns utilizam regeneração como novo nascimento, como coisas sinônimas, tá? Eu, pessoalmente, prefiro utilizar como aspectos distintos, e eu vou mostrar para os irmãos por que eu entendo que regeneração é uma coisa e novo nascimento é outro, se bem que ambos estão muito próximos, e hoje, a aula de hoje vai, creio eu, deixar isso bem claro. Então, o que eu preciso que os irmãos tenham em mente é o seguinte: todos esses aspectos fazem parte de um único ato da parte de Deus, que começa com a regeneração, e a partir da regeneração desencadeia todos os outros aspectos. Então você, quando era mais novo e que brincava de dominó, deve ter em algum momento lá colocado os dominós um em pezinho do outro e gastado aquele tempo, e aí depois você vai dar um pequeno peteleco no primeiro, e o que acontece? Ele vai, que a gente chama de efeito dominó. Um derruba o outro derruba o seguinte, e assim eles vão derrubando um ao outro, tá? Então eu preciso que os irmãos mantenham em mente esses atos todos aqui, exatamente numa espécie de efeito dominó. Tudo começa com o chamado, e esse chamado é o momento em que a regeneração acontece, e a partir da regeneração o efeito dominó se desencadeia. Todos esses aspectos aqui, tá ok? Um vai puxando o outro, um depende do outro, um vai desencadeando ou resultando no outro. E na medida então que nós formos juntando todos esses aspectos individuais num quebra-cabeça, isso vai tornando cada vez mais claro aí para os irmãos, tá ok? Tendo dito isso, eu quero então passar aqui com os irmãos nesses dois conceitos, né? Lembrando aqui do aspecto da regeneração da semana passada, qual que é a diferença entre regeneração e novo nascimento, e tentar juntar esses dois conceitos. E depois eu quero fazer montar aqui um quadro para mostrar isso, deixar isso bem claro para os irmãos. Na obra da regeneração, então, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que implanta vida em quem espiritualmente está morto, tá? Em seus delitos e pecados. Então o que é importante a gente marcar como ponto principal aqui? Você tem um pecador, ele se encontra no seu estado de pecado, ele está morto espiritualmente. Então até aquele momento em que ele é regenerado, até aquele momento, ou seja, antes, ele não tem vida para Deus. Ele não tem nenhum sentimento em relação a Deus. Ele não vê nada em relação a Deus. Ele não sente nada em relação a Deus. Ele não deseja nada em relação a Deus. Ele não anda em relação a Deus. Por quê? Porque ele não tem vida em relação a Deus. Ele está absolutamente morto em seus delitos e pecados. Acontece um momento em que o Espírito de Deus vem sobre ele e implanta a vida. O que é a implantação da vida? Regeneração. É o ato pelo qual
por obra do Espírito, ele recebe a comunicação da vida. Ele não possuía vida, mas pela regeneração ele recebe vida. Tá ok? Esse ponto de receber vida é chamado de regeneração. E o que é o novo nascimento? Pois bem, o novo nascimento é a obra do Espírito no pecador regenerado. Ele não tinha vida, agora ele tem, abrindo-lhe o entendimento para perceber que recebeu nova vida. Então, o novo nascimento é quando esse pecador regenerado percebe que alguma coisa aconteceu com ele. Ele passa a enxergar alguma coisa. Há uma concepção e depois há uma manifestação do indivíduo espiritualmente em que ele está vivo. Até então ele não possuía vida e ele recebe vida. Ao receber vida, ele manifesta que está vivo. Esse manifestar-se, ou manifestar que está vivo, ele dá sinais de que está vivo. Isso é novo nascimento. Então, quais são os sinais que ele passa a ter, onde ele manifesta a vida, e isso é chamado de novo nascimento? Ele não via nada, ele recebe vida e automaticamente ele manifesta a vida. Ele enxerga Deus, ele sente Deus, ele deseja Deus. É algo em que começa a correr espiritualmente nele manifestações de vida. Não sei se está claro isso. Os irmãos entendem? Conseguem ver essa diferença? Sim ou não? Falem para mim, sim ou não? Hã? Não, o novo nascimento é o cair da ficha. Não, ele vai, depois do novo nascimento, agora no novo nascimento ele percebe que tem um mundo espiritual que ele não conhecia. E ao perceber que existe um mundo um mundo espiritual que ele não conhecia, ele vai dizer assim: poxa, aqui é o inferno, Deus está do outro lado, eu estou no caminho errado, e ele faz isso. Isso é a conversão. Nós não chegamos na conversão ainda. Ele recebeu vida, e ao receber vida, ele manifesta a vida. Ao receber vida, ele tem os sentidos espirituais aguçados. Os sentidos espirituais surgem, e ele começa a enxergar um mundo espiritual que ele não enxergava. Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus, Deus falou comigo. Ele começa a demonstrar que ele tem vida agora, que ele não tinha. O novo nascimento tem a ver com a consciência do que aconteceu com ele, enquanto que a regeneração é um ato em que ele não tem nenhuma consciência do que aconteceu com ele. É totalmente inconsciente. Embora os dois, o pecador é inteiramente passivo. Ele não faz essas coisas. Não é ele que diz para si mesmo: eu resolvi nascer para Deus. Não. Ele recebe vida e automaticamente ele manifesta a vida. Uma coisa desencadeia na outra. Talvez, na hora que a gente vê o quadro aqui, fique um pouco mais claro. Alguma pergunta? Vamos ver esse quadro então. Eu acho que com o quadro pode ficar um pouquinho mais claro. A diferença então entre a regeneração e o novo nascimento. Eu tenho aqui alguns itens para a gente pensar. Primeiro, a regeneração é a implantação da vida
e o novo nascimento é a manifestação da vida. Aqui nós estamos falando de duas coisas absolutamente juntas. Uma acontece imediatamente após a outra, mas junto. É igual você apertar o interruptor ali para acender uma lâmpada. Você aperta e automaticamente a lâmpada acende. Você não percebe, não dá para você marcar o tempo. Deixa eu ver quanto tempo vai gastar para a luz acender. Você aperta, ela acende. Regenerou, manifesta a vida. Não tem diferença em termos de tempo, digamos assim. Um é consequência imediata do outro. Mas a gente pode utilizar aqui a ideia da regeneração e do novo nascimento exatamente como acontece o surgimento da vida humana. Tá? O momento da concepção, tem os cientistas aí que poderiam explicar até melhor que eu, é o momento da concepção. Se eu tiver errado, você me corrija. Cadê a outra médica? Né? É quando o óvulo se junta com o espermatozoide e aí fecunda. Aquilo ali é vida, certo? Acontece a regeneração. Mas a mulher, quando vai ao médico para verificar se de fato está desenvolvendo, ela precisa de um tempo, porque a manifestação de vida vai demorar um pouquinho, não vai? Ou não? Não é visível isso, não é tão imediato, mas vai acontecer a manifestação de vida, vai começar a mexer, a multiplicar, a crescer, e daqui a pouco isso vai ser visível. Concepção e manifestação de vida, até que a criança de fato venha à luz. Tá? Então, tem um momento que é a origem, é a regeneração. E o novo nascimento é exatamente a manifestação de vida. Tá ok? Isso. É só o novo nascimento que o sujeito percebe que alguma coisa totalmente fora e extraordinária aconteceu com ele. É a consciência. Tá? Ele vai ter consciência no Novo Testamento, ó, no novo nascimento, tá? A regeneração, o pecador é passivo, ele sofre isso, ele não é ativo nisso. Eu resolvi me auto-regenerar. Não é assim que funciona. O indivíduo estava, qual era a condição espiritual dele? Morto. Morto não vem à vida sozinho, ele precisa de ressurreição. É uma obra sobrenatural. A regeneração é milagre extraordinário, tá? Então as pessoas que correm atrás de milagre não precisam uma conversão, uma regeneração, uma adoção, uma justificação é milagre. Isso é obra soberana, extraordinária e exclusiva de Deus na vida do pecador. O novo nascimento também, o pecador é inteiramente passivo, ele não fabrica, eu resolvi nascer de novo, não, ele nasce de novo como resultado imediato da regeneração, e isso é o que a gente também vê. Na regeneração, o pecador é totalmente inconsciente, ele não percebe, ele não sabe, ele não tem memória do tempo passado em relação a Deus, não existe, ele estava morto. Agora, no novo nascimento, caiu a ficha dele, alguma coisa, ele sabe que algo extraordinário aconteceu com ele, ele nasceu para Deus. Ele percebe, ele ouve Deus, ele sente Deus. Os sinais vitais, espiritualmente falando, estão ativos, embora isso nele seja uma obra do Espírito. Então ele sofre essa obra do Espírito, tá? E por fim, a regeneração é a causa da salvação. O novo nascimento é o resultado da regeneração. Então, o Espírito de Deus aplica a regeneração e o resultado da regeneração desemboca no novo nascimento. Está claro isso, gente? Mas está claro mesmo? Quem entendeu isso aí, levanta a mão. Vamos lá. Quem não entendeu, levanta a mão. E quem não respondeu nem A e nem B, levanta a mão. Alguma pergunta? Pois não. Fala aqui, senão a gente não consegue. Passa para ele, por favor.
Se eu puder compartilhar algo parecido com isso, foi a primeira vez que eu falei sobre Jesus para uma pessoa que nunca na vida ouviu falar da história de Adão e Eva. Aí a pessoa estava na faculdade. Estava na faculdade. Aí a pessoa perguntou o que eu acreditava e como que, né? Porque eu não acreditava na evolução. E eu falei do que eu acreditava. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: você acredita? Pera. Você acredita que a cobra falou? Aí eu falei: eu acredito que a cobra falou. E aí fui contando mais algumas histórias. Aí no meio das histórias, não, peraí. A mulher virou sal. Puf, virou sal. Você acredita que a mulher virou sal? Eu acredito que a mulher virou sal. Puf. E passou-se um tempo e ela virou para mim e falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu acredito que a cobra falou e a mulher virou sal. Puf. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão da regeneração e do novo nascimento. Sim, né? Sim. Interessante. Às vezes é tão complicado, de repente, a mulher virar sal, puf, da mesma forma que Jesus transforma água em vinho, puf, em que Jesus chama um morto há 4 dias sepultado em estado avançado de decomposição, vem para fora, puf, e ele anda, ele vem para fora. Eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E ele ressuscita. Né? Então, assim, a gente crê em umas coisas difíceis mesmo. É o reverendo Jeremias Pereira da Silva que diz assim: a gente é doido. O crente é doido. O que a gente crê é loucura. A gente crê que o nosso Senhor ressuscitou, foi para o céu voando, vai voltar voando, vai ressuscitar os crentes tudo, todos os crentes vão sair voando, a gente vai encontrar com ele voando e vamos entrar no céu voando e vamos ficar com ele eternamente. Não é loucura? Isso não é... Não, fala sério. Isso não é loucura? Como é que é? Sem asa ainda, né? Sem asa. Então, assim, de fato, irmãos, o que a gente crê é loucura. Como é que alguém pode crer num negócio desse? Como é que alguém crê num negócio desse? Para crer em algo extraordinário e sobrenatural desse jeito, precisa ter sido alcançado de forma sobrenatural, extraordinária. Senão, não vai crer. Senão, não vai crer. Tá? Eu quero passar aqui 2 textos bíblicos com os irmãos. Tudo bem? Mais alguém? Ok? Então vamos lá. Quero passar aqui 2 textos bíblicos, que são textos que a gente conhece, que é o de João capítulo 3, que é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. E tem alguns elementos aqui interessantes e importantes. Eu vou ler aqui até o versículo 10, tá? Acompanha aí, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse... Então, ele não queria ser identificado, né? Ele foi de noite porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele disse a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, e é um dos versículos que eu transcrevi ali. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Notem, aqui você tem o verbo ver. Ver o quê? O reino. Tá? Vamos lá. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, obra do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Olha quantas vezes aparece aqui o nascer de novo, nascido, né? E Jesus continua, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele ouve e é dirigido e direcionado. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Então o indivíduo era mestre, com o status, né, de mestre, digamos assim, e não era capaz de entender as coisas espirituais que Jesus conversava com ele. Então eu destaco aqui esses 2 versículos, quando Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, irmãos, a ideia aqui de ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Ver o reino de Deus aqui não é já, digamos, estar na glória. Mas o ver o reino aqui tem a ver com entender as coisas referentes ao reino. Os irmãos lembram dos 2 ladrões crucificados e Jesus no meio? No início da manhã, quando os 3 foram crucificados, os 2 ladrões falavam os mesmos impropérios para Jesus. Tem um dos textos lá, dos evangelhos, em que diz isso. Mais próximo das 3 da tarde, quando Jesus vai de fato se entregar à morte, um daqueles ladrões olha para Jesus. Na verdade, ele repreende o outro ladrão, né, que estava desafiando Jesus a descer da cruz, e ele fala com o outro ladrão. Olha que interessante. Os 2 falavam os mesmos impropérios, e essa é a expressão que aparece lá no texto. Os 2 debochavam de Jesus: desce da cruz. Mas num determinado momento, um deles cai a ficha. E ele fala para o outro, falou: ó, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas esse, nenhum mal fez. E aí ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Gente, para e pensa um pouco nessa expressão. Ele olha para Jesus e ele entende, ele vê, ele percebe que aquele que está do seu lado é um homem justo. Ele sabe que aquele que está do seu lado sendo crucificado tem um reino. Ele está manifestando vida. Ele está manifestando vida. Ele está vendo. Antes ele não via. Isso, os olhos são abertos. Os olhos são abertos. E aí ele manifesta vida. Então ele vê Jesus, ele é rei. Ele vê Jesus, ele tem um reino. Ele vê Jesus, ele vai voltar. Ele vê Jesus, me leva junto. Ele está manifestando vida. O novo nascimento, no indivíduo, ele começa a manifestar a vida. Ele começa a demonstrar que ele não é mais morto. O novo nascimento é uma prova de que ele foi regenerado. Há uma mudança no estado espiritual do indivíduo. E ele passa a enxergar o que ele não enxergava. Ele passa a sentir o que ele não sentia. Ele se movimenta em relação a Deus, o que isso não acontecia antes. Tá? E é exatamente isso que Jesus está dizendo com Nicodemos. Então, olha, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não vai entender o reino de Deus. Mas a partir do momento em que alguém é regenerado, ele vai manifestar a vida. E ele vai ver. Ele não via, agora ele vai ver. Olha o outro texto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabe de onde vem e também nem sabe para onde vai. É assim que é o vento, não é? O vento que passa por você, que vem da direita, amanhã você pode esperar ele da direita, ele vem por trás, pela frente, pela esquerda. Às vezes ele não vem. Se bem que nesses dias está difícil, né? Está soprando bastante. O que é que Jesus está querendo dizer com assim é todo que é nascido do Espírito? Você ouve a sua voz, de quem? Do vento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Aquele que é nascido do Espírito, ele ouve. Ele vai ouvir a voz de Jesus. Ele vai manifestar a vida em relação a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra de Jesus dizendo isso? Quando o pastor chama, elas ouvem. À semelhança do que aconteceu com o próprio fugiu o nome do homem que Jesus ressuscitou, Lázaro. Como é que a gente sabe que aquele homem recebeu vida? Como é que a gente sabe que ele recebeu vida? Ele saiu andando. Ele manifestou vida. Ele andou em direção a Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. O manifestar a vida aqui é ouvir, é ver, é entender. O novo nascimento é exatamente isso, quando o indivíduo passa a entender, a compreender as coisas. Eu me recordo uma vez que a gente fez uma série de estudos com um grupo de irmãos e tinha uma moça que frequentava esse grupo já faz bastante tempo. Foi aqui mesmo em Campo Grande. Hoje ela não está com a gente mais, ela está numa outra igreja. Mas inicialmente ela nitidamente não compreendia o Evangelho. E ela veio a primeira aula, ela veio a segunda aula. Na terceira aula ela falou para mim assim: pastor, eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu vou deixar para fazer depois na última aula. Eu falei, tá bom. E aí a gente fez a última aula, né, e no final da última aula, fomos conversando e eu falei para ela, falei assim, bom, então você falou que tinha uma série de perguntas para fazer, eu estou aqui, se eu puder responder, eu vou fazer isso com o maior prazer. Ela olhou para mim, sorriu e falou assim, pastor, eu entendi tudo, faz tudo sentido. A minha dúvida era essa, mas a solução é essa. A minha dúvida era essa, a solução é essa. A minha dúvida era essa, a solução é essa. Eu estou acreditando que a mulher virou uma estátua de sal. Essa mudança é a manifestação de vida. Manifestação de vida é resultado imediato do que, irmãos? Regeneração. O Espírito implanta a vida. É o primeiro dominó. Cai e é a manifestação de vida que é o novo nascimento. O terceiro, conversão, e assim sucessivamente. Tá? Tem um outro item aqui nesse texto, de João, eu não transcrevi ali, mas ele aparece aqui, ó. O versículo 5, ó. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, aliás, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Observe que o indivíduo que recebe o ato da regeneração, ele automaticamente é preparado para entrar no reino, para andar com as pernas em direção ao reino. É claro que esse andar em direção ao reino não é algo que ele inicia a parte de si mesmo, como se ele pudesse fazer isso soberanamente por sua própria e livre vontade. Mas ele entende isso e ele vai começar a andar em direção ao reino. Quer dizer, essas coisas todas que vão acontecer com ele, manifestando ali sinais vitais de vida espiritual, é o que nós chamamos de novo nascimento, tá? Então um ponto é quando o Espírito de Deus aplica a obra da redenção, chamado de regeneração, e imediatamente esse pecador começa a manifestar sinais de que foi alcançado pela regeneração, isso é chamado de novo nascimento, ok?
Alguma pergunta? Algum comentário? Está claro isso, gente? Não está confuso? Os irmãos conseguiram fazer a distinção de uma coisa e outra? Então eu posso encerrar minha aula de hoje. Certo, Júnior? Difícil ou não? O irmão consegue explicar isso para alguém? Consegue? Consegue, Mateus, explicar isso para alguém? Tranquilo? Então explica para nós aqui. Então, pega o microfone. Paula, tá claro isso aí? Certo? Joel, tá claro? Cristalino? Ricardo? Beleza? Agora tem uma coisa importante e interessante que é o seguinte. Eu, Wagner, desde que eu me lembre de que eu existo e que eu tenho consciência disso, é indo para a igreja. É indo para a igreja. A minha mãe, antes de eu completar 1 ano, minha mãe me levava num cestinho, botava atrás da porta e ela tocava o órgão de foles lá na igreja. Então, assim, eu não lembro desse período, obviamente. Mas eu me lembro, as minhas primeiras lembranças é o meu pai no seminário, a casa que a gente morava lá em Campinas, no seminário se preparando para ser pastor. E voltando de lá, as igrejas todas por onde ele passou, eu me lembro todas as igrejas por onde ele passou. Aí alguém me pergunta, Wagner, quando é que foi sua regeneração, sua conversão? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Não sei. E eu não posso nem dar um testemunho dizendo que eu fui uma pessoa ruim, que eu roubei, que eu fui traficante, que eu sou um assassino, que... Não, porque tem gente que sofre por isso. Eu nunca fui nada disso, para dar um testemunho tão bonito. Olha a bênção de Deus de me poupar de tudo isso, gente. Percebem? Mas assim, outras pessoas... Tem um curso em que a gente pede para as pessoas fazer um cronograma espiritual. E aí você tem que marcar qual foi o ponto da sua conversão. Eu fico meio frustrado porque eu nunca consigo marcar qual é o ponto da minha conversão. Mas tem algumas pessoas que falam assim, a minha conversão foi no dia tal, no mês tal, no ano tal, na hora tal. Não é? Conversão, regeneração acontece diferente. Deus trabalha de forma diferente na vida dos pecadores ao longo de toda a história. Mas em algum momento na história, a minha experiência pessoal com Deus aconteceu. Por que eu ia para a igreja? Porque meu pai e minha mãe me levavam. O que eu estou fazendo na igreja? Eu vou ficar sozinho em casa? Meus pais não iam me deixar, eles me levam para a igreja. Mas isso aqui tem sentido para mim? E um determinado momento começa a incomodar. O que eu vou fazer com os meus pecados? Como é que eu vou prestar conta dos meus pecados? Tem solução para os meus pecados? Tem, é Cristo. Uma hora a ficha cai. Eu não sei dizer que dia que foi. Não tenho noção de quando foi. Mas um dia eu entendi, os meus olhos se abriram, eu comecei a orar no sentido de, eu vejo Deus. Eu comecei a escutar Deus falar comigo pelas Escrituras e tinha sentido. Eu comecei a andar em relação a Deus, em direção a Deus, e isso fazia todo sentido. Mas essas ações minhas só aconteceram porque eu fui regenerado. Quantos dos irmãos aqui lembram da conversão, da regeneração? Levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Quantos aqui não lembram da conversão? Se você não levantar a mão, eu vou ficar preocupado. Tá bom? Porque quem não levantou da primeira tem que levantar agora, né? Tá? Agora, quando nós estudamos sobre a doutrina bíblica da salvação, irmãos, um ponto importantíssimo que não pode escapar é o seguinte. Eu não vou ser salvo por alguma coisa que eu faço para Deus. Isso tudo ali, todos aqueles aspectos, tem a ver com o que Deus faz comigo e conosco. Então, quando eu sou alcançado pelo Senhor, e o chamado acontece, e o primeiro ato do chamado é a regeneração, que desemboca no novo nascimento, toda a minha vida espiritual é preparada por Deus para entender tudo o que vem a seguir. Tudo. Deus me dá tudo o que eu preciso, tudo o que é necessário para entender todos os aspectos posteriores que dizem respeito à minha salvação. E aí a gente encontra o apóstolo Paulo afirmando em Romanos: assim como vocês são obedientes, não só na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e... Alguém lembra do restante? Com temor e tremor. Que vida cristã é algo sério. Vida cristã implica em algo grande, extraordinário. É do divino, do eterno invadindo o mundo material e implantando vida em quem espiritualmente estava morto. Então, o novo nascimento prepara o nosso espírito, digamos assim, para a gente entender todos os outros aspectos. E imediatamente, a primeira coisa que acontece comigo, ao perceber esse mundo espiritual, é perceber quem eu sou. E isso me leva exatamente ao ponto da conversão. E aí o que vai acontecer comigo? Bem, Deus está para lá, aqui está o inferno, eu estou caminhando para o inferno, Deus está para o outro lado, eu estou indo para o lugar errado, porque agora eu enxergo, agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu percebo, e aí então eu me volto para Deus, eu dou as costas para o inferno, e eu me volto para Deus. E o que acontece quando eu me volto para Deus? A conversão me coloca diante do Senhor em arrependimento e fé. E esse é um ponto que a gente vai ver na próxima segunda-feira. Tá ok? Então o que eu tinha para conversar com os irmãos hoje, eu achei que podia ter várias perguntas, acabei não me delongando tanto, porque o primeiro dia a gente foi até muito tarde, né? Então eu não sabia como é que os irmãos iriam se comportar aqui. Mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente pode também tentar responder aí. Algum comentário, alguma pergunta? Tá claro, Leia? Tudo certo, Ana? Alguma dúvida? Não? Luciano, teólogo? Tudo tá claro isso aí, Luciano? Passa o microfone aqui, por favor. Esse processo todo, isso eu acho que é diferente para as pessoas, né? Porque eu lembro que eu tenho um tio já, 85 anos, ele fala que todo o processo de salvação, né, às vezes pode levar uma vida inteira da pessoa aqui no caminhar da terra, né? Acho que era isso que ele estava falando, de esses 9 pontos, né? Na verdade, Edson, regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção e, digamos assim, a santificação definitiva, todos esses aspectos aqui acontecem imediatamente, é como apertar o botão e a luz acender.
Que foi o caso do malfeitor lá na cruz, né? Sim. Né? Então, mas, e é o caso de todos nós. O que vai ser em termos de processo é o que a gente chama de santificação progressiva. Dentro do tema santificação, tem dois aspectos importantes que a gente vai verificar aqui. A santificação, que é a santificação definitiva, e a santificação que é progressiva. Qual a diferença de uma e de outra? Houve tempo que eu não era santo, certo? Deus me santificou. Eu sou santo. Sou declarado santo. Então, assim, essa declaração de Deus de que eu sou santo é definitiva. Não tem volta. Por que não tem volta? Porque eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu fui convertido, eu fui justificado, eu fui adotado. Então eu sou santificado. Então é definitivo, não tem volta. Aconteceu. E de uma vez por todas, e isso não altera. Mas a santificação definitiva me coloca num processo de crescimento espiritual na dependência e no andar com Deus. Isso é santificação progressiva. E sim, essa santificação progressiva vai acontecer até o dia da nossa glorificação, digamos assim, na segunda vinda de Cristo, ou de forma antecipada, se a gente for antes de Jesus voltar. Então, algumas pessoas vão ter quanto tempo de santificação progressiva? Me permita usar esse termo. Alguns vão ter 50 anos, outros vão ter 10, outros acontece a regeneração no leito de morte, a pessoa se entrega a Cristo ali como resultado da obra do Espírito, no dia seguinte ela morreu. O ladrão na cruz entende aquelas coisas todas e imediatamente ele morre. Quanto tempo de vida cristã ele teve? Curtinho demais. Outros têm 70 anos de oportunidade de crescimento espiritual. Então é um processo, porque a santificação é o que mais se delonga, e a santificação caminha lado a lado com a tal da perseverança dos santos. Porque aí na santificação a gente vai perseverando em caminhar com o Senhor, mas a perseverança dos santos depende da graça de Deus nos fazer perseverar. A gente vai ver isso também depois. Então tudo isso é um processo, mas esses pontos aqui, ó, regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção e a santificação definitiva acontece de imediato. É como que apertar o botão e elas vão acontecendo imediatamente. Não tem tempo uma após a outra, mas uma vem trazendo como consequência a outra. Tá ok? Isso é importante, tá? Esses itens aqui não acontecem assim, hoje eu fui regenerado, daqui 2 anos eu nasci de novo, depois de 3 anos eu fui convertido. Não, é uma coisa em cadeia, uma após a outra, imediata. Tá ok? Mais alguma coisa? Pois não? São 2 pontos, eu estou até tentando formular a pergunta aqui, mas não estou conseguindo. O primeiro em relação a quando você perguntou, né, o momento da sua conversão, né? O momento que você... Às vezes eu fico pensando até, porque a gente estudou até no Catecúmenos a questão da emoção, ok, e da consciência. Certo. E parece que está tão assim, certo, está tão intelectual o negócio, está tão assim, estrutural, sabe, preto no branco, que às vezes eu fico pensando, estava até comentando com a Dani, mas às vezes eu fico pensando se realmente eu estou convertido ou não, porque não tem aquele arrebatamento, aquela emoção, aquela... Entende? É claro que uma está conectada com a outra, mas como é isso? Essa é a primeira questão. Ok. Como que eu me sinto nesse sentido? Entende? Ok. Tá. Porque a Dayana mesmo já consegue identificar o ponto dela. Eu fico pensando, será que... Eu creio, Arnaldo, que quando a gente entrar aqui na conversão a gente vai tratar do item arrependimento e fé. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, o que as pessoas podem fazer para ser salvas? Alguém responde, tem que se arrepender. Não, arrependimento acontece na conversão. Antes da conversão tem novo nascimento, e antes do novo nascimento tem regeneração. O que as pessoas podem fazer para ser salvas? Elas têm que ter fé. Não, a fé vem só aqui na conversão. Antes da conversão vem novo nascimento e regeneração. O que as pessoas precisam fazer para ser salvas? Elas não fazem. Elas não podem fazer.
elas não têm capacidade de fazer alguma coisa para serem salvas. Então, de fato, até esse momento, parece que a gente não tem muito o que fazer em termos de, bom, eu era morto, não tinha consciência, fui regenerado, sem a menor consciência do que aconteceu, mas, peraí, alguma coisa aconteceu. Eu não sou mais o que eu era. Eu estou caminhando para o inferno, agora eu me volto para Deus, e eu dou a meia volta. Quando eu dou a meia volta, eu enxergo um Deus santo, puro, perfeito, e eu me enxergo pecador. Eu me prostro diante do Senhor. E ao me prostrar diante do Senhor, a minha emoção é tratada e trabalhada também. A emoção é um elemento importantíssimo na obra da salvação do pecador, porque ele entende quem ele é e ele responde a Deus diante de quem Deus é, se arrependendo dos seus pecados, eu já estou adiantando na aula seguinte, ao mesmo tempo crendo na providência de Deus para perdoar os meus pecados. Então, que Deus é esse? Então, a minha emoção aqui, no arrependimento e na fé, me arrebata. Sem nenhuma sombra de dúvidas, eu sou arrebatado, digamos assim, nessa experiência com Deus. Essa consciência, tá? Então, é mais paz do que frieza, digamos assim. Sim. Mais uma tranquilidade, uma paz. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, quando eu me volto para Deus e eu vejo quem Deus é, e eu vejo quem eu sou, aí eu me prostro. E aí isso vai se desencadeando. E aí eu entendo que é na justificação que todos os meus pecados foram perdoados. E eu entendo que Deus, apesar de eu ser quem sou, Ele me adota como seu filho. Rapaz, se alguém não se emocionar com esses atos de Deus, mexendo e trabalhando na vida da gente, tem alguma coisa errada. Então a emoção faz parte. Não é só a emoção, mas eu não posso descartar o entendimento correto. E aí eu preciso ter um equilíbrio entre o que de fato acontece, na perspectiva do que eu posso entender o que acontece, e como é que isso me afeta emocionalmente, e como que isso me traz para mais perto de Deus, nessa relação de pai perfeito com um filho imperfeito, ainda assim sendo herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Tá? Mas a emoção vai fazer parte sem nenhuma sombra de dúvida. Não tem como não se emocionar diante da obra de Deus em nosso favor. Tá? Respondi, não? Sim. Aí a outra questão, estava conversando com a minha irmã aqui em relação a, você até citou, a salvação pelas obras, né? A gente fazer alguma obra em relação a isso. E tem um momento que Jesus fala que se fazer por um dos pequeninos, está fazendo para mim. Certo. Né? Em outro momento também que precisa ter a caridade. Sem a caridade não entra no céu, digamos assim. Seria isso. Aí fica essa confusão entre precisa ter obra ou não. Certo. Mas a obra na verdade, é o fruto do Espírito, correto? Sim. Sobre essa questão de fazer caridade, talvez você esteja se referindo àquele texto, olha, eu tive fome, me deste de comer, estava preso, me visitaste. Esse é um, e o outro é da caridade que ele, ainda que eu falasse a língua dos homens, não tivesse amor. Tá, esse daí é de Paulo, né? Tá. Arnaldo, esse texto em que Jesus cita, olha, quando eu estava preso e fostes ver-me, eu estava nu, me vestiste, estava com fome e me deste de comer. E aí vão perguntar para Jesus, mas quando é que nós fizemos isso para ti? E aí Jesus vai, mas todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês me fizeram, né? Então eu vou dizer a vocês, vinde benditos de meu Pai. Esse é um dos textos que você está citando, certo? Isso. Então, a gente precisa olhar esse texto dentro do seu contexto, tá? É uma boa pergunta. Essa passagem está em Mateus 25, 31 em diante. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando é que nós fizemos isso para ti?
E aí então Jesus vai responder no versículo 40, em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Com essa palavra, pequeninos irmãos, já está claro que Jesus não se refere a um ímpio que está preso. Não tem nada a ver com um ímpio que está preso. É alguém que é irmão do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que é um herdeiro juntamente com Cristo. É um crente, tá? É um crente. Mas em qual contexto Jesus faz essa afirmação? Então, ele está pregando no capítulo 25, mas ele também está pregando no capítulo 24, e esse sermão dele começa exatamente no capítulo 24. E no capítulo 24, Jesus fala da grande perseguição que vai acontecer contra os crentes. E uma boa parte já aconteceu. Então aqui a gente tem o que caracteristicamente pode ser entendido como profecias de duplo, talvez triplo, quádruplo cumprimento. Uma profecia pode ter cumprimentos em tempos variados. Então, você tem aqui a afirmação de Jesus de que gente dele, que ama a ele, vai ser presa, vai ser colocada à parte e vai passar necessidade. Tá? Ele vai falar da grande tribulação, ele vai falar, ó, quando vocês forem perseguidos, não se preocupem que eu vou colocar na boca de vocês, vocês têm que falar, e eles estão presos. E aqueles meus irmãos que estão presos, foram assistidos por outros irmãos que, em perigo de ficarem presos, também foram dar assistência. É nesse contexto. Tá? Não é, ó, a gente tem que fazer um trabalho lá naquela prisão, porque lá tem um monte de ímpio, um monte de ateu, e Jesus disse que se a gente não for lá, a gente não vai para o céu. Não, são pequeninos irmãos, são gente de Jesus Cristo. Ele está sendo específico em qual contexto isso aconteceu. Tá? Ah, mas então a gente não pode fazer um trabalho na prisão? Pode, mas esse texto não é para isso. Tá ok? O de Paulo dizendo, olha, se eu não tiver amor, nada disso vai valer. O que Paulo está dizendo é justamente o seguinte, olha, se de fato eu creio, a minha fé vai se transformar em atos de amor. Então, uma coisa é causa, outra é resultado. A salvação me é dada. O resultado da salvação me impulsiona a ser generoso e a ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não vou ser generoso e ser bênção na vida de outras pessoas para tentar montar uma espécie de programa de atos de bondade da minha parte para acumular uma quantidade de pontos e trocar com a salvação que Deus vai me dar depois. Os irmãos conhecem aí o cartão, esse cartão de crédito tem programa de pontos, né? Você vai acumulando ponto, vai acumulando ponto. Eu tenho lá em casa 3 ventiladores, que eu troquei tudo por ponto mas já faz tempo, eu dei um que até pifou já, né? Eu já troquei por um punhado de coisa, eu já troquei ponto ali por liquidificador, ventilador, um punhado de coisa. Tem gente que junta para trocar por passagens aéreas, e tem gente que junta pontos para trocar com a salvação. Senhor, eu tenho um punhado de ponto aqui, olha quantos atos de bondade eu tenho, dá para a gente trocar, eu te dou esses pontos, o Senhor me dá a salvação. Essa é a perspectiva de que Paulo está dizendo, não é assim. Né? Eu faço o que eu faço porque Deus me salvou, eu não faço o que eu faço para Deus me salvar. Uma coisa não é causa, ela é consequência e resultado. Tá? Deixa eu complementar então o que ele falou. Pois não. Igual Deus já falou falou na boca de um jumento. Sim. Deus poderia usar uma pessoa morta para poder fazer uma obra para uma pessoa que necessita? Ou não? Ou tem que ser uma pessoa regenerada, já chamada por Deus? Você fala uma pessoa morta espiritual? É. Se Deus pode fazer isso? Isso. Pode. Mas daí ela é morta, ela não é chamada a nada, mas Deus pode usar ela. Pode. Para trabalhar na vida de uma pessoa. Pode. Igual Deus falou na boca de um jumento? Pode. Se Deus falou num jumento, uma pessoa também. A gente tem um exemplo, inclusive, estou me lembrando aqui, na época do profeta Daniel, tem um rei pagão chamado Ciro. E Deus faz a referência ali que Ciro é meu servo. Em que sentido Ciro era servo de Deus?
para o cumprimento dos propósitos de Deus. Nesse sentido, eu espero que eu não escandalize ninguém aqui, Deus utiliza até o próprio Satanás para o cumprimento dos propósitos dele. Satanás é um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento dos propósitos dele. Pastor, tem exemplo? Tem. Jó. Jó é um exemplo belíssimo de que Satanás foi utilizado para o cumprimento dos propósitos de Deus. O livro de Jó começa: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O livro de Jó é aquela desgraça toda que acontece com ele, que ele perde a família, ele perde os filhos, os bens, a saúde, a esposa, os amigos, perde tudo. E Satanás é a causa dele perder todas as coisas, né? E no final, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Deus se utilizou das obras de Satanás para demonstrar que Jó não amava a Deus por causa dos bens e das bênçãos que Deus lhe dava, mas Jó amava a Deus por causa de quem Deus era. Então Satanás foi usado por Deus como instrumento para o cumprimento dos propósitos de Deus, cuja honra e glória continuaram sendo dadas ao Senhor. Tá? Sim, também. Né? Então pode, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele é soberano, ele é capaz de fazer para o cumprimento dos propósitos dele, santos, né? Todas as coisas. Tá? Quem aqui entende isso? É alguém que foi regenerado. O mensageiro de Satanás foi mandado por Deus para esbofeteá-lo, a fim dele não se ensoberbecer. Ok, gente? Mais alguma questão? Fale agora. Ou na próxima segunda-feira. Tá certo? Então, olha, junta esse quebra-cabeça, ok? Vai juntando essas peças e essas coisas vão tomando um sentido e um corpo maior, ok? Eu desafio os irmãos aí a permanecerem firmes, né? Permaneçam firmes aí na sã doutrina, não abandone a sã doutrina, né? Permaneça firme aí nos estudos, ok? E a gente vai encorpando isso aí, ok? Vou pedir para que alguém nos eleve a Deus uma palavra de oração, pode ser uma oração voluntária. Se alguém for orar, pega o microfone para a gente. Quem quer orar? Demorar para aparecer, eu vou indicar. Aí, oremos então, gente. Senhor, Deus eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, porque estamos aqui na Tua casa, ó Deus, primeiramente, ó Pai, para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Amém, Deus. Para aprender a mais de Ti e que possamos colocar em prática, ó Deus, tudo que aprendemos aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, não conseguimos entender, muitas vezes não entendemos, olhamos para um lado, para o outro, não entendemos, ó Pai, os Teus propósitos nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha, ó Pai, nos consolar, venha, ó Pai, abrir os nossos olhos, ó Deus, e que mesmo assim, ó Pai, em meio às tempestades, ó Pai, que possamos engrandecer o Teu santo nome, Amém, ó Pai, Deus. que possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome, ó Pai, e dizer que só o Senhor é digno de todo louvor, Amém, Pai. digno de toda honra, toda glória, ó Pai, e que o Senhor é digno, ó Pai, de ser engrandecido, ó Deus, digno, ó Pai, de toda majestade, ó Deus, e que possamos, ó Deus, Te glorificar, ó Deus, em meio à tempestade, ó Deus, em meio, ó Deus, em toda
todas as lutas, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser grato, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Amém, ó ó Deus, em Deus, nome de Jesus. que possamos, ó Deus, ser grato por essa igreja, ó Deus, ser grato por essa liderança, ó Pai, pelo conselho, por esta igreja, pelo pastor, ó Deus, por todos os membros, ó Pai, dê sabedoria, ó Pai, para o pastor, que ele possa, ó Deus, ser abençoado, ó Deus, que ele possa, ó Deus, vir passar, ó Deus, essa sabedoria, ó Pai, um pouco para nós, e que possamos, ó Deus, colocar em prática, ó Deus, Amém, Senhor. porque não sabemos nada, Senhor. Oh Deus, eu te louvo tanto, ó Deus, pela vida dessa igreja, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque temos aprendido a cada dia, ó Deus, e que o Senhor venha ter misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, que possamos colocar em prática, ó Deus, e que possamos ser gratos, ó Deus, por tudo que aprendemos aqui, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ser servos fiéis, ó Deus, e que possamos trabalhar na Tua igreja, que possamos aqui, ó Deus, estar servindo, ó Deus, a Tua casa, ó Deus, Amém. de todo o coração, Em ó nome de Pai, Cristo. que possamos amar o nosso próximo, que possamos, ó Deus, estar aqui servindo uns aos outros, ó Amém, Deus. Pai. em Eu nome te de louvo, Jesus. ó Deus, e só tenho que te agradecer por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse estudo e que possamos aprender a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai.